Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E nós vamos já puxar um vídeo como sequência do vídeo da semana passada. Estamos, inclusive, com as mesmas roupas, estamos gravando em sequência para realmente não perder ali o fio da meada. No vídeo passado, nós falamos sobre como ser agentes da mudança. E nesse vídeo aqui vamos falar como ser agentes da paz. Importante isso, né? Porque acho que a gente vive um pouco em contradições, né, atualmente. Temos guerras. Tudo bem que nós estamos no meio de uma Copa, isso une um pouquinho, né? Traz um pouquinho de paz. Mas eu quero que você inicie falando um pouco do lado espiritual, de como que a gente pode ser um agente de paz no ambiente que a gente convive. É desafiador, porque eu acho que a gente tem as catástrofes, né, os desastres naturais, e recentemente tivemos aí os terremotos lá na Venezuela que destruíram. E claro, esses acidentes naturais, né, essas catástrofes são complicadas, mas na minha visão eu acho que a guerra em si, ela é o maior flagelo destruidor assim, que a gente tem há milênios no nosso planeta, né? Posso te parar um minutinho? O que é flagelo, para quem está assistindo? O flagelo, se a gente abrir a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala assim: por que Deus, com que fim, né? Com que fim Deus castiga as sociedades com flagelos destruidores? Flagelos destruidores são coisas que acontecem inexplicavelmente, assim, vamos dizer, e que destroem alguma coisa. Tá. Então, um flagelo destruidor é um acontecimento que destrói. Pode ser uma guerra, pode ser um desastre natural, pode ser um acidente, pode ser essas coisas assim, mais voltadas mesmo a guerras e desastres naturais, né? A guerra é um flagelo destruidor, assim como um terremoto, um tsunami, um furacão também é um flagelo destruidor. Então, acabo falando flagelo assim na força do hábito. Foi bom você ter feito essa pergunta, mas é basicamente isso. E hoje eu quero trazer um pouco de uma ideia, porque a gente vê, por exemplo, né, você comentou dessas guerras acontecendo, que até o período de Copa dá uma amenizada, mas elas continuam acontecendo. A gente está aqui no Brasil, eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. A gente olha e fala assim: o que eu posso de fato fazer para colaborar com uma guerra que acontece no Irã? A gente se sente um pouco impotente quando a gente fala sobre isso. E de fato nós somos. Eu não tenho como ir lá no Irã agora, chegar lá, para. Eu não tenho como pegar um avião e ir lá para a ONU, pegar um microfone e, para aí, vamos ter paz. Não vai acontecer nada. Então, guerras que estão em andamento, a gente não tem muito o que fazer. Mas eu vou falar um pouco hoje e mostrar que nós temos uma responsabilidade muito maior do que a gente fala, do que a gente imagina, na prevenção, de outras guerras, de guerras futuras. E aí eu vou usar Emmanuel, eu tô até aqui com o meu tablet, que eu tenho alguns trechos de alguns livros do Emmanuel, depois a gente deixa os livros aqui na descrição. E Emmanuel, ele vai nos trazer esse afunilamento assim, de algo muito macro, onde a gente vai, no final, entender que nós somos muito mais impactantes do que a gente imagina. Posso? Pode. É que assim, como a gente tá no YouTube, eu vou parando o Henrique às vezes, quando eu vejo que tem alguns termos que é legal de explicar. Para quem tá assistindo a primeira vez algo, tem a curiosidade do espiritismo, mas não tem ali como uma religião ou filosofia de vida e tá assistindo, quem é Emmanuel? Eu vou no automático aqui. É legal, porque assim, a primeira vez que eu escutei esses nomes, o Chico Xavier é muito famoso.
Mas o restante, vamos dizer que não, se a gente está fora desse ambiente. Então, quando eu assisto as palestras no centro, eu sempre fico assim, nossa, podia ter explicado isso, porque eu sei, mas às vezes 80% das pessoas não sabem. Bom, é importante. Então, aproveitando que aqui no YouTube a gente tem um público que pode ser muito, né, diverso, explica porque é uma pessoa bem importante, né, um espírito importante de conhecer e talvez uma porta de entrada para alguém no espiritismo. Todo mundo conhece o Chico Xavier, né? Emmanuel era o mentor do Chico. Perfeito. Então, Emmanuel foi um espírito que apareceu para o Chico, explicando para o Chico ali o que... Porque o Chico, desde pequeno, ele sempre via espíritos, né? O Chico até numa entrevista falou que quando ele queria saber se a pessoa que ele estava falando era um espírito ou era uma pessoa encarnada, ele olhava para o pé, porque se ele não conseguisse enxergar o pé, era um espírito. Você fala assim, nossa, cara, então pra ele era tão normal, tão nítido as duas sozinho, coisas. Né? Não conseguia ficar sozinho. E imagina pra uma criança assim, era difícil compreender. O Emmanuel apareceu pra ele, não me lembro quantos anos exatamente o Chico tinha quando o Emmanuel apareceu, mas o Emmanuel era o mentor do Chico desde o começo, apareceu pra ele, explicou toda a caminhada do Chico. O Chico escreveu mais de 400 livros e muitos dos livros foi do Emmanuel. Outros livros o Chico psicografou de outros espíritos, mas o Emmanuel estava sempre perto do Chico. Então, o Emmanuel ele não é um espírito de primeira ordem, assim, iluminadíssimo, mas ele é um espírito superior, ele é um espírito bom, que tem um papel. Eu não sei se ele está reencarnado ou não, mas a figura mesmo do Emmanuel, ele foi um pilar fundamental quando a gente fala de avanço da doutrina espírita aqui no Brasil, com essas obras aí que ele auxiliou o Chico. E nesse capítulo, no livro que chama Ideal Espírita, no capítulo 47, o título do capítulo é Nota de Paz. E o Emmanuel fala uma coisa que é muito verdade. Ouviste oradores inflamados advogando a causa da paz sobre toneladas de pólvora, e anotaste a presença de supostos vanguardeiros do progresso solicitando-a sobre montões de ruínas. Vou traduzir. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Se a paz no mundo hoje fosse possível de ser alcançada, se a gente tivesse mais tratados, mais acordos, mais organizações, mais reuniões, etc., ela já seria uma realidade há muito tempo. O que não faltam hoje em dia são organizações, são reuniões, são tratados, são acordos de paz. O grande problema é que esses oradores que a gente vê que advogam a causa da paz, que ele fala aqui, todos eles estão sobre toneladas de pólvoras. Então vai um cara lá de um país X na reunião da ONU e ele fala da paz, ele fala não sei o que, fala bonito. Aquela coisa linda, impactante que ele fala. Só que atrás dele ele tá cheio de tanque, de bomba, de fuzil, de arma, de bélico, de não sei o quê, de um poderio bélico absurdo. Então ele tá falando, mas ele tá sob toneladas de pólvora. Um estopim na mão pronto para explodir a qualquer momento. O momento em que mexer com aquela nação, esquece todo o discurso dele, ele vai lá, ele vai bombardear, ele vai quebrar com tudo. Ele vai arrebentar com tudo. Então, o que não faltam hoje em dia são esses tratados e essas organizações. Mas enquanto as leis divinas não estiverem plenamente harmonizadas na base de tudo isso, que é o indivíduo, que são as pessoas, esses tratados eles não vão servir de nada. Essas nações vão continuar com esse processo de guerra não sei o que lá, e aí para de um lado e começa do outro, e vem para lá e vai para cá. Então o Emmanuel está falando um negócio bem interessante para a gente aqui nesse ponto, e ele puxa a nossa atenção para entender que esses, no macro, né, no plano maior, quando a gente fala entre nações, eles alinham essas guerras, essas bombas, esses acontecimentos, mas eles não sofrem necessariamente as consequências, porque quem sofre é quem está no campo de batalha, não só os soldados que duelam um contra o outro, mas principalmente a população daquele local. Que a gente vê, né, essas imagens de lugares destruídos, pessoas machucadas, etc. São essas pessoas que sofrem esse impacto. Então, a guerra acontece no plano maior, mas os impactos são sempre sentidos no plano menor, no plano do indivíduo.
Isso que quando o Emmanuel traz essa passagem, isso que ele está tentando chamar a nossa atenção. E aí você fala, mas tudo bem, cadê o meu papel, né? O que eu tenho a ver com isso? Uhum. Muito mais do que a gente imagina, porque nós, muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe para onde a gente tem que ir. Só que é o que ele fala aqui, ó, afirmam-se cultores da harmonia, concorrendo às maratonas da discórdia. Então a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente fala muito sobre harmonia, mas não põe uma fofoquinha na minha frente não, que aí vai me pegar. Não põe um assunto polêmico na minha frente que eu vou opinar, eu vou falar. Não põe um negócio, uma discórdia na minha frente que eu não consigo fugir. Então a gente fala muito de harmonia também, igual esses governantes. Mas concorremos às maratonas na discórdia o tempo todo. Cadê o seu papel de fato nisso? Cadê o seu impacto em quebrar esse ciclo de discórdia também? Isso eu tô falando de um livro só. Você me interrompe aí quando você quiser. Sim. Tem um outro livro que aí ele traz uma ideia muito mais para o indivíduo, de fato, que é muito legal. O livro é Instrumentos do Tempo, capítulo 31, o título é Guerra Viva. E aí o Emmanuel fala o seguinte: em quase todas as instituições e em quase todos os lares, vemos a atividade ruinosa dos projéteis do pensamento desvairado. O que é um projeto de pensamento desvairado? Que acontece em todas as instituições e em todos os lares. Projétil é bala, né? Tiro. Uma arma, um revólver ali, um fuzil, tem uma bala. Essa bala não chama bala, a gente dá esse nome, mas chama um projétil. Ele não está falando de tiro, de bala física, ele está falando de projéteis do pensamento desvairado. Projeto do pensamento desvairado é o seu próprio pensamento que, como ele é ruim, ele é negativo, ele é disparado na atmosfera e um pensamento desvairado contribui para a inflamação ainda mais da atmosfera psíquica do planeta. Um pensamento desvairado, ele contribui para manter um ambiente turbulento, para manter um ambiente conturbado. Quer ver? Entra num lugar, num ambiente de pessoas nervosas, de pessoas com raiva, com ódio, reclamando. Você vai falar, nossa, pesado esse ambiente. Aí você entra num ambiente que tá leve, que tá tranquilo, as pessoas estão sorrindo, estão alegres. Você, nossa, um ambiente bom, é leve. Por quê? A atmosfera de um ambiente é densa, é pesada, e a outra é mais leve, é mais tranquila. Então, nós mandamos projéteis do pensamento desvairado o tempo todo para a atmosfera. E isso impacta, isso faz com que a atmosfera psíquica permaneça inflamada. Eu vou contar nos dedos aqui, porque o Emmanuel fala de alguns projéteis. Eu vou levantando o dedo de acordo com o que eu já lancei de projétil de pensamento desvairado ao longo da minha vida na atmosfera. Talvez vocês não tenham lançado nenhum, mas eu já lancei, não tenho problema de falar. Ele fala primeiro de um projétil de orgulho e vaidade. Eu já lancei. Eu já lancei o projétil de orgulho e vaidade na atmosfera. Ódio, já lancei também. Se quiser levantar os dedos aí também, vai levantando, participa comigo. Inconformação. Nossa, sempre tô inconformada. Sempre tô, inclusive, nossa... Tristeza. Isso também, né? Cólera. Cólera? Raiva. Eu já tô pensando em doença, já. Egoísmo. Preguiça. Nossa Senhora. Eu tenho muito preguiça. Crueldade. Esse médio, assim, eu não acho que eu tive episódios cruéis na minha vida, mas eu não sei. Se for inconsciente,
talvez sim, mas assim, consciente. Mas aqui ele falou... Nunca mordi ninguém. Orgulho, vaidade, ódio, inconformação, tristeza, cólera, egoísmo, preguiça e crueldade. Ele falou de 8. A gente levantou o dedo de 7,5, vai? Pois é, tá ruim. Então, o tempo todo nós estamos lançando projéteis de pensamento desvairado na atmosfera. A gente acorda e já está reclamando. A gente sai de casa, a gente reclama de alguma coisa. A gente está o tempo inteiro reclamando. A gente sai atrasado, a gente reclama que o farol vermelho está fechado. A gente toma uma fechada no trânsito, a gente xinga até a última geração da pessoa. Acontece alguma coisa no nosso trabalho, a gente xinga o nosso chefe, a gente xinga o parceiro de trabalho, a gente xinga o nosso cliente, a gente xinga as coisas. Acontece essas coisas, a gente lança projéteis de pensamento desvairado o tempo inteiro na atmosfera psíquica do planeta Terra. Todos nós lançamos. O tempo todo. E isso impacta demais, de acordo com o que o Emmanuel fala. Porque quando a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz, isso tem um peso muito grande. Então lançar esses projéteis na atmosfera psíquica do planeta Terra, você está contribuindo diretamente para essa inflamação e para esses acontecimentos. Nossa, não é possível que eu consiga impactar tanto disso. Consegue. Pensamento é matéria. A gente não vê, a gente não toca, a gente não pega, mas pensamento é matéria sim. E a matéria, ela impacta sim. Então nós temos sim essa responsabilidade. E aí tem num outro livro, que é o livro Pão Nosso, esse livro é um pouco mais famoso, capítulo 65 do livro, o título é Tenhamos Paz, e ele comenta, o Emmanuel comenta uma frase do Paulo de Tarso, talvez Paulo de Tarso seja mais familiar para as pessoas, porque a Igreja Católica também acredita e tal. Mas Paulo de Tarso foi a principal figura na propagação do cristianismo na época. Ele, na verdade, ele era um perseguidor, ele era um sacerdote, perseguidor dos cristãos. E aí ele viu Jesus no deserto indo para Damasco, ele ficou cego e tal, aí depois ele recuperou a visão e a partir daquele momento ali, depois de ter perseguido muita gente, ter matado pessoas a pedrada, ele foi a principal figura na propagação do cristianismo e talvez graças a ele nós temos essa dimensão aí de Jesus Cristo hoje no planeta Terra. Então ele comenta uma frase de Paulo de Tarso, uma frase muito pequena, muito simples, mas muito impactante, que é: tende paz entre vós. Essa é a frase de Paulo. E a gente tem que pensar nisso, porque a gente fala tanto, nossa, não, eu queria uma sociedade com mais paz, eu queria uma sociedade com mais tranquilidade. Nossa, a gente tiver essas guerras é um grande absurdo, que isso, que aquilo outro. A gente não consegue ter paz nem dentro do nosso próprio lar. A gente exige que o mundo, da porta para fora, tenha paz, tenha harmonia, mas a gente não contribui para isso. Tende paz entre vós, o Paulo está falando assim, primeiro, tenta harmonizar você, o seu interno. Tenta harmonizar o seu interior. Tenta contribuir de alguma forma para ter um pouco mais de paz nos seus ambientes, onde você passa, onde você frequenta. Para depois você querer exigir uma paz no mundo, o fim das guerras. Porque se você não consegue contribuir nem com o teu próprio lar, o que você está fazendo? De que adianta você reclamar tanto assim? Das pessoas, do mundo, do lá fora. É vago, é vazio. Então, tende paz entre vós, ele traz muito isso assim para o nosso interior. Porque a gente falou, acho que foi uns 2, 3 vídeos atrás, não lembro, da nossa não possibilidade de controle do mundo externo, mas sim do mundo interno. Então existem esses dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. A gente não consegue controlar o externo, a gente controla o interno, a forma com que a gente lida com o que acontece nessas circunstâncias que não estão no nosso controle, no lá fora. É isso que a gente consegue controlar. Então, tem de paz entre vós aprenda a controlar o seu mundo interno primeiro, para depois você querer exigir alguma coisa de lá de fora. Senão fica meio penso, porque de acordo com a literatura espírita, nós somos mais ou menos 25 bilhões de espíritos no planeta Terra.
entre encarnados e desencarnados. São 25 bilhões de livre-arbítrio para você querer opinar, para você querer fazer. Não tem como. Você precisa aprender a controlar o seu. Aprende a controlar o seu. A gente não sabe lidar nem direito com o nosso livre-arbítrio. Quem dirá com o das outras pessoas. Não fecha a conta. A gente tem mais responsabilidade do que a gente imagina nessas passagens. E aí tem outras coisas aqui que o Emmanuel fala, mas eu queria trazer esses 3 pontos, assim, desses 3 livros, porque a guerra, que ele chama aqui de guerra quente, tem uma outra parte aqui de um outro livro, que ele chama de guerra quente, ela é um produto final de várias microguerras que acontecem e que explodem nessa guerra quente. Então você tem uma guerra de princípios, essa guerra de princípios gera uma guerra de interesses, começa a gerar um conflito que eu penso A, o outro pensa B, e aí aquilo começa a criar um conflito e tal. Aí quando você vê, esse conflito já virou agressão, já virou discussão, já virou pancadaria, e quando você vê, já perdeu o controle, aí tá um querendo matar o outro, explodiu tudo. Isso a gente tá falando de um conflito 1 a 1. Imagina quando a gente fala de milhões de pessoas, bilhões de pessoas. É isso, a guerra, ela é o produto final dessas microguerras. E inclusive ele fala que uma dessas microguerras é uma guerra fria, superlotando manicômios. Manicômios foi a palavra que ele conseguiu colocar naquela época. Mas hoje a gente pode falar de uma guerra fria que faz com que as pessoas usem cada vez mais remédios de antidepressivo, anti-ansiolítico, anti-X, Y, Z, remédio para dormir porque tem insônia, remédio para acordar porque não consegue ficar acordado, toma 15 comprimidos por dia porque senão não consegue viver. Sim. Essa guerra fria superlotando manicômios, a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje de uma guerra fria que faz com que as pessoas adoeçam mentalmente. Então tudo isso contribui para o produto final, que é a guerra quente. Então quando a gente fala de vamos ser agentes da paz, vamos fazer o nosso papel. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito e que a gente só vai acertar. Eu acredito que 100% de acerto a gente só vai ter quando a gente for espírito puro. A gente não vai conseguir. Mas se hoje eu lancei 50 projéteis de pensamento desvairado na atmosfera psíquica do planeta, se amanhã eu lançar 49, já tá bom. Aí depois eu lanço 48, 47. Aí não vou ter um dia que eu vou lançar 49 de novo, porque aí eu piorei um pouquinho. Mas a gente, entendendo que a gente tem que caminhar para esse lado, facilita. Já é o caminho. Então vamos ser agentes da paz? Vamos cada um fazer o nosso papel. Porque se a gente tentar ser melhor a cada dia, a cada momento, não tem como dar errado. Porque tem uma outra passagem do Paulo que ele fala, eu até tenho aqui ela, quer ver? Ele fala o seguinte, é bem interessante essa passagem. Está na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então essas situações que acontecem tem que trazer uma inconformação mesmo pra gente. A gente não pode ver um país sendo destruído, bombardeado, pessoas morrendo, machucadas, sem casa, sem isso, sem aquilo, e falar, tá tudo bem, ser frio a isso, não tem como. Mas ao invés da gente reclamar, e aí a gente abre o Instagram, a gente posta e culpa X e culpa Y, e aponta o dedo aqui, aponta o dedo ali, ao invés da gente fazer isso, que é uma reclamação, é uma inconformação extremamente barulhenta, mas estéril, não tem resultado prático nenhum, você só vai sair gritando, vamos fazer essa transformação dentro de cada um de nós, sejamos o melhor que a gente pode para esse planeta Terra agora. Se eu tentar ser o melhor que eu posso, você tentar ser a melhor que você pode, e as 8 bilhões de pessoas encarnadas ao mesmo tempo tentarem ser a melhor versão que elas podem para esse planeta, não tem como o planeta dar errado. E você falando isso, né, é o que a gente já disse várias vezes de outras maneiras também, que é como ser o agente da mudança também. Acho que por isso que um vídeo está em sequência do outro, acho que eu falei mais na semana passada, essa semana eu tô aqui de ouvinte, porque realmente uma coisa está muito ligada com a outra, e o que você falou do penhasco no vídeo passado
Se cada um fizer sua parte, a gente muda esse trajeto, né, para o penhasco e consegue fugir disso. Porque é algo muito grande. Tudo que é muito grande tem pequenas ações, pequenas falas diárias que leva para isso ser grande. Né? Então, acho que resume bem o que você acabou de falar. Até porque a paz completa, assim, vamos dizer, a paz absoluta, eu acho que a gente só vai conseguir atingir, talvez ali em mundos ditosos, já nas últimas dos mundos ditosos para virar mundos celestes. Aí eu vou até repetir. Nós temos uma escala de mundos, de evolução. Primeiro são mundos primitivos. Primeiras encarnações, espíritos mais embrutecidos que reagem através dos instintos, não tem muito intelecto, é mais na impulsão. Expiações e provas, que é o segundo mundo, onde a gente está hoje. A gente adquire esse negocinho chamado livre-arbítrio, que a gente ainda não sabe usar muito bem, mas a gente precisa dele para a evolução do nosso espírito. E a partir desse livre-arbítrio, a gente começa a escolher o caminho A, B ou C, para tentar controlar esses instintos e errar o menos possível. Mas a gente ainda erra, e aí com isso a gente tem que voltar para responder esse erro. Então, expiações e provas é isso. Você vai ser testado de alguma situação que você errou e precisa corrigir, para ver como que você reage. Depois vem regeneração, que aí ainda é um planeta que tem alguns problemas, é um planeta turbulento, mas já é melhor do que aqui. Ainda tem maldade, mas o mal não prevalece mais, a gente já está uma sociedade um pouco mais equilibrada, um pouco mais harmonizada. Depois vem mundos ditosos. Mundos ditosos são as últimas encarnações, é como se fosse um produto que está numa esteira de produção, ele está na última etapa ali, que só precisa dar uma lapidada, alguma ajeitadinha aqui, pá, você bate ali, não sei o que e tal, para ele ter o formato final e ficar pronto. Então são as últimas encarnações que a gente tem, espíritos ali que já compreenderam que fazer o mal não vale a pena, que já querem caminhar na direção da luz e só precisam de últimos ajustes ali, aparar algumas arestinhas ali para se tornar um espírito puro em um mundo celestial. Então tem essa escala. Eu acho que uma paz completa a gente só vai ter em mundos ditosos ali, já próximo a mundos celestiais, porque paz completa quer dizer harmonia absoluta, quer dizer todo mundo compreender o seu espaço ali, o seu papel, porque eu acho que a guerra ela nada mais é do que isso. Eu acho que eu tenho um espaço, um papel maior do que o seu, e você acha que você tem maior do que o meu, e aí a gente abre um conflito. Quando eu já entendo qual que é o meu espaço, o meu papel, e você entende qual é o espaço, o seu papel, não tem por que a gente abrir uma guerra, porque tá todo mundo confortável e bem. O combinado não sai caro. Então, assim, é algo muito distante, algo muito longe. Mas uma paz absoluta, ela vai ser formada por agentes de paz, por agentes que têm o mundo interno em equilíbrio e em harmonia. Então, esse todo, ele é formado pelo micro, o macro é formado pelo micro, pequenos indivíduos que em conjunto contribuem para um todo maior. Esse é o objetivo. Quando a gente fala de sermos agentes da paz, a gente fala de dentro desse macro, nós somos um micro, dentro desse todo nós somos um indivíduo e nós estamos focando para esse equilíbrio do nosso mundo interior de forma a contribuir para a atmosfera psíquica desse todo maior de que a gente faz parte. Então é entender que dentro desse todo você é importante. E você é importante, sim. Às vezes a gente fica, não, mas se eu fizer, aí só eu vou estar fazendo. Se todo mundo pensar, se eu fizer, só eu vou estar fazendo, mas mesmo assim fazer, nós vamos ter 8 bilhões de pessoas fazendo e contribuindo ao mesmo tempo. E de novo, isso não é ausência de erro. Você vai continuar errando, mas você vai tentar melhorar. Você vai tentar progredir, colocando luz no teu caminho e para onde você tem que ir. Eu acho que isso é muito importante da gente entender, porque realmente a gente fala de paz, a gente fala, nossa, não, tá muito longe, tá muito distante, e realmente tá. Essas guerras em andamento a gente não tem muito o que fazer, mas a gente pode evitar as próximas. Tem momento que, né, dias e dias que a gente vai conseguir fazer mais, tem dias que a gente vai conseguir fazer menos e assim por diante, igual a gente falou também em outros vídeos, juntando com a nutrição, nem todo dia será 100%, mas a gente precisa ter a consciência que nós fizemos a nossa parte. Então... e a gente consegue impactar de formas que a gente nem imagina.
A gente impacta cenários e pessoas que a gente não conhece, a gente impacta... É muito amplo, assim, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Quando a gente fala de plano espiritual, é muito grande, assim, o plano espiritual, ele é muito organizado. Ele sabe exatamente o que precisa, é tudo muito harmonizado para acontecer. Então, a gente precisa buscar essa transformação mesmo. A gente precisa buscar ser esse agente da paz. E a gente começa no nosso íntimo, no nosso interno, no nosso interior. Casa. A gente começa na nossa casa, a gente começa no nosso trabalho, a gente começa no nosso ambiente social, de lazer, com os nossos amigos. Aí aos poucos a gente vai expandindo, a gente vai na rua e tem uma atitude na rua. E aí é onde está o processo de construção. Cada um de nós, olhando para dentro de si, contribuindo de alguma forma diferente, vai fazer parte de algo muito maior, de um todo muito grande. Essa é a essência. A gente entender que o nosso papel está em evitar os próximos. O nosso papel está em não contribuir para a atmosfera psíquica do planeta permanecer inflamado. Todo mundo fala, né? O planeta está doente, o mundo está doente. Realmente tá, mas a gente está contribuindo sem nem saber. A gente está contribuindo sem nem saber, e pode ter certeza, eu estou falando isso, eu estou me ouvindo, isso serve muito para mim também. Eu sei que às vezes eu me pego em situações onde eu contribuo muito para a atmosfera psíquica do planeta inflamar, mas eu não me cobro de ser alguém que não contribua. Eu me cobro de ser alguém que tenta contribuir o menos possível. Porque o dia que eu não contribuir para essa atmosfera psíquica do planeta Terra inflamar, talvez eu já vou ser quase um espírito puro. Mas eu tenho que contribuir o mínimo possível. Eu ainda sei quais são os pontos mais sensíveis para mim, que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. Sim. Isso já é um caminho, porque tem gente que não sabe, tem gente que sai por aí agindo, fazendo e acontecendo sem nem saber. A gente teve uma palestra na outra semana lá no centro e o Henrique foi o palestrante, falou um negócio muito... Não, outro Henrique, né? Não eu, mas falou um negócio muito legal que ele falou, tudo aquilo que a gente consegue controlar, não lembro exatamente as palavras, mas tudo aquilo que a gente consegue controlar hoje, possivelmente em alguma outra encarnação a gente fez por impulso sem nem pensar. Então se você toma uma fechada no trânsito e você soca o volante, porque senão você vai socar a cara da outra pessoa que te fechou, provavelmente numa outra encarnação você parou o carro, desceu do carro e socou a cara dele. E aí você tem aquele impulso e você controla. Já tá muito bom. A gente controlar, um dia a gente vai chegar num momento de nem pensar. Mas hoje, se a gente pensar e não executar, já está bom. Nós estamos no momento de uma encarnação aprendendo a frear esses nossos instintos. Mas os instintos ainda acontecem. Isso é verdade. Mas eu acho que para passar um ponto final, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu tô adorando aqui a palestra. Não, eu acho alguma dúvida, algo que ficou solto? Eu acho que você complementou bem o assunto, conseguiu linkar com o que a gente... tá chato. Conseguiu linkar com o que a gente falou na semana passada. Eu particularmente não tenho nenhuma dúvida. Interrompi nos momentos que eu achei importante ali. Bom. Mas eu acho que ficou bem completo para você passar a sua liçãozinha de casa. Show. Só. Eu acho que a lição de casa é a gente tentar pegar esse macro e trazer para o micro. Isso é um baita de um exercício. Isso é verdade. Então assim, a paz, eu não consigo contribuir com a paz. Tá bom, vamos começar a trazer o micro, traz o micro, traz o micro, traz o micro, até chegar em você. E aí você vai ver como que você pode impactar. Talvez você não consiga acabar com a guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, mas você consegue harmonizar o seu lar, você consegue harmonizar o seu trabalho, você consegue se harmonizar. Isso já tá bom demais. Entender quantos projéteis de pensamento desvairado nós estamos lançando na atmosfera psíquica do planeta e quantos que a gente pode evitar. Buscar formas e ferramentas de cortar esse lançamento de projéteis desvairados. Ao invés de você lançar com um fuzil que faz tá, lança com uma pistola que você tem que fazer tá. Já é melhor. Entendeu? Lançar o mínimo possível de projéteis e tentar contribuir o máximo possível para que a atmosfera psíquica do planeta desinflame. Esse é o nosso papel e é isso que eu acho que a gente tem que buscar fazer no dia a dia.
Perfeito. E para encerrar, lembre-se, corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer melhor qualidade de vida sempre.